Olha só uma outra notícia. Após novos ataques dos Estados Unidos a embarcações que transportavam drogas, o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que o governo americano também ajudasse o Brasil a combater essas organizações terroristas. Ao comentar uma publicação do secretário de Guerra americano, Peter Hegseth, o parlamentar declarou estar com inveja das ações e que haveria muitos barcos no Rio de Janeiro com drogas, sugerindo que os militares norte-americanos passassem alguns meses no país ajudando a combater os criminosos. Luiz Felipe Dávila. Mais uma bobagem dita pelo senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, é óbvio que é o Brasil, são os brasileiros que têm que resolver a questão do crime organizado. São os brasileiros que têm que endurecer pena, têm que acabar com essas medidas ridículas de 1/6 de pena, saidinha, progressão de pena. Tem que acabar com esses absurdos, tem que criar uma legislação dura e fazer cumprir para enfrentar o crime organizado. Não podemos nunca esquecer que o PCC nasceu em 1996 com 6 pessoas num presídio de Taubaté e se transformou nessa máfia internacional que chegou a movimentar mais de 52 bilhões de reais. Hoje adentrou, infiltrou em atividades lícitas, tira o sono do brasileiro, cria violência, ocupa território, tudo o que mostra a falência do Estado no combate ao crime organizado. Portanto, o senador Flávio Bolsonaro faria muito melhor ao Brasil lutar por essas pautas e esses assuntos no parlamento brasileiro para fazer aprovar essas leis do que fazer bravatas no Twitter. Roberto Mota, senador Flávio Bolsonaro sugerindo aí um apoio dos navios americanos para combater o crime aqui no Brasil também. Eu vou apresentar o outro ponto de vista. Eu não vi absolutamente nada demais na fala do senador e eu fiquei abismado com alguns comentários que foram feitos nas redes sociais e na mídia. Me lembraram esses comentários que nós somos herdeiros de Paulo Freire, criador da pedagogia do oprimido, né? Segundo Paulo Freire, essa história de aprender a ler, escrever, fazer contas é besteira. O importante é lutar contra a opressão, o importante é fazer a revolução. Isso explica a dificuldade que muita gente tem com a interpretação de texto. É evidente que o senador não pediu bombardeios no Rio, como tem tanta gente dizendo. O que ele pediu, e que muita gente gostaria que acontecesse, principalmente quem está realmente envolvido no combate ao tráfico de drogas, é a ajuda americana no combate ao tráfico. Porque ajuda contra o crime não se recusa, meus amigos. Imagina, você está na rua, aí você passa um sujeito e te assalta. Você está sendo assaltado e aí está passando um americano por ali que resolve te ajudar. Aí você diz, não, eu não quero a sua ajuda não, porque você é americano, esse assalto aqui é uma questão de soberania nacional. O que acontece, e isso é que está por trás dessa polêmica toda, é uma coisa que pode ser chocante para muita gente, mas é verdade. O pessoal da esquerda não acha que tráfico de drogas deveria ser crime. Por isso, essa relutância toda em aprovar qualquer coisa que prejudique o tráfico de drogas. Por uma variedade de outras razões também, eles são contra o combate ao tráfico de drogas. Agora, o engraçado que eu vi nesses comentários é ver os socialistas, o pessoal da esquerda, apelando para a soberania nacional, acusando o senador Flávio Bolsonaro de estar planejando a violação da soberania nacional. É como disse o imortal doutor Samuel Johnson, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Desempata aí, ô Cristiano Beraldo. Bom, veja só, os Estados Unidos, através dos seus consulados e da embaixada, mantém no Brasil um grupo de especialistas em monitoramento de movimentação dessas facções criminosas, porque boa parte da cocaína que chega ao território americano sai do Brasil. E a inteligência norte-americana em relação ao tráfico de drogas brasileiro começa em solo brasileiro. E a partir de uma falta de iniciativa, de vontade do governo brasileiro de agir de forma efetiva, clara e dura em cima desses traficantes, os Estados Unidos se prepara para agir quando essas drogas chegam nos Estados Unidos
em cima daqueles que insistem em fazer o fluxo de drogas até lá. Pois bem, quando a gente pensa que uma cena hipotética, né, obviamente é uma provocação do senador Flávio Bolsonaro, os Estados Unidos começam a bombardear navios ou embarcações em águas brasileiras, obviamente nós temos um problema grave, porque não basta só os Estados Unidos vir fazer isso. Se nós estamos num ponto em que somente outro país, um país poderoso, forte, como os Estados Unidos, tem condição e vontade de peito aberto e enfrentar esse problema gravíssimo do tráfico de drogas em solo brasileiro, nós precisamos de ajuda em muitas outras coisas, porque o Brasil simplesmente acabou e não há mais esperança de que internamente, por conta própria, nós vamos resolver, como é o caso da Venezuela. A Venezuela hoje tem uma ditadura que usa da força para se manter no poder, que encena uma eleição e nem na encenação que eles montam eles estão conseguindo vencer, e a partir de agora os Estados Unidos determinou que fará esforços efetivos para tirar essa corja que está no poder na Venezuela. O Brasil está nesse rumo, o Brasil está nesse caminho. Quando nós observamos a força que o crime organizado, que essas facções criminosas têm em solo brasileiro, é absolutamente assustador. Assustador. Só que nós não estamos vendo hoje o Brasil clamar por esse tipo de iniciativa. E eu vou dizer uma coisa, eu encontro venezuelanos nos Estados Unidos, são unânimes em fazer críticas muito objetivas, a pedir socorro em nome da Venezuela e a clamar pela ajuda dos Estados Unidos por uma intervenção, porque eles já chegaram num ponto de não conseguirem mais enxergar alternativa à Venezuela. Os brasileiros que eu encontro têm uma postura completamente diferente. Há aqueles que, enfim, são muito ricos, têm seus negócios no Brasil, continuam ganhando dinheiro no Brasil e estão simplesmente morando fora. Há aqueles que estão trabalhando, enfim, ganhando seu dinheiro, muitos mandam dinheiro ainda para familiares que estão no Brasil e tal, mas eu não noto esse mesmo ímpeto de o Brasil não tem mais jeito, vamos ter que ir para cima com tudo. Não. Boa parte está aqui trabalhando, às vezes na construção civil, serviço doméstico, etc., mas com a cabeça de voltar. Então, há uma diferença bastante grande, na minha percepção, entre a situação do Brasil e da Venezuela. Entretanto, só para destacar aqui, me parece que, obviamente, o que o senador fez foi uma provocação. Tá aí. A gente vai seguir acompanhando, naturalmente, aí os desdobramentos. Muita crítica, muitos elogios. Foi um post que repercutiu nas redes sociais essa manifestação do senador Flávio Bolsonaro sugerindo uma atuação, uma operação americana em território brasileiro também para ajudar aqui a combater o crime. Agora são 18 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer você que nos acompanhou pela nossa rede. Você fica agora com a sua programação local. Amanhã a gente está de volta. Por aqui, seguimos na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, repercutindo as principais notícias no Brasil e no mundo. Eu quero seguir nesse assunto aqui com o Luiz Felipe Dávila. Ô Dávila, o que aconteceria se o Brasil mandasse para a costa americana um navio brasileiro falando, viemos aqui, vamos entrar aí, vamos ajudar a combater o crime? Koba, nós poderíamos usar nesse acordo das tarifas, justamente uma das ajudas seria inteligência para ajudar a desmantelar o crime organizado no Brasil e as organizações terroristas que estão instaladas no país há muito tempo e já planejando ataques, por enquanto não no Brasil, fora do Brasil. Hezbollah, Hamas, está tudo instalado aqui no Brasil. E você conversa com especialistas em segurança pública. Aliás, eu tive recentemente uma conversa com especialistas de segurança pública de 3 estados brasileiros. É assustador os relatórios da infiltração dessas organizações terroristas no Brasil. Com essas fronteiras porosas, eles se instalam aqui, planejam, se organizam e, além de tudo, em parceria com o PCC em várias coisas, inclusive na distribuição de droga. Então, nós poderíamos fazer uma parceria muito mais do que brincar de batalha naval e explodir barquinho de pequeno traficante, é usar inteligência para desmantelar
essas redes internacionais terroristas de crime que já estão instaladas no Brasil, estão em atividade profunda aqui, e alguns temem que alguma hora isso pode se transformar, sim, em um ataque terrorista no próprio território brasileiro. Então, isso é fundamental. Nós temos de investir muito nessa questão de cooperação de inteligência, porque combate a organizações internacionais, tanto de terrorismo como crime organizado, máfia, segurança cibernética, precisa de entendimento e cooperação entre países. Não se combate essas instituições criminosas só com o esforço da polícia local. Então, esta é uma área que nós poderíamos trabalhar para cooperar ainda mais com os Estados Unidos para desmantelar crime organizado e organizações terroristas. Mota, em 1 minuto, poderia ter também uma troca de experiências, né? Um intercâmbio entre forças policiais, doutrinas policiais, tecnologia no combate ao crime, mandar um tanto de policial brasileiro lá para os Estados Unidos, vir outro tanto de lá para cá, outras forças que são referência no mundo todo. Em 1 minuto, Roberto Mota. Esse intercâmbio já acontece, como aqui no Rio de Janeiro, o grupo de elite da Polícia Civil, a CORE, e o grupo de elite da Polícia Militar, o BOP, fazem treinamento de policiais de todo mundo. Eles vêm para cá treinar, policiais brasileiros vão treinar também nos Estados Unidos. A grande questão não é falta de treinamento, não é falta de equipamento, não é falta de recursos. Lógico, quanto mais dessas coisas, melhor. Mas a grande questão é a falta de convicção do Estado brasileiro, da necessidade de se enfrentar essas facções criminosas.